Olá, comunicadores! Boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa semana da comunicação com amor. Hoje vamos falar sobre relações abusivas e eu resolvi falar sobre esse assunto porque quando se fala de comunicação não violenta, as pessoas ainda acreditam que comunicação não violenta está ligada a um relacionamento abusivo, a relacionamentos tóxicos. E hoje, então, eu resolvi fazer essa live com a Luísa Kuhlmann, que é especialista em relacionamentos amorosos, para a gente mostrar o que é um relacionamento tóxico e o que é essa comunicação não violenta. Porque muita gente ainda está nesse paradigma de que Luísa, boa noite! Boa noite, Flávia. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, vocês estão me vendo? Parece que eu tô escuro. Estamos te vendo, Lu. A luz não tá ruim, não? Pra mim tá ok. Não tá tão escuro, não. Tá. Bom, É eu, pra, eu, pra mim comecei, parece eu que tá comecei escuro. aqui explicando, Lu, que eu resolvi falar sobre esse assunto, porque o que acontece? Quando eu vou falar de comunicação não violenta, as pessoas pensam, ai, não, mas comunicação não violenta não é pra mim, porque eu não tenho uma relação abusiva, eu não tenho um relacionamento tóxico, então comunicação não violenta não é pra mim, eu não preciso, tá tudo certo. Porque as Uhum, pessoas associam esse nome de comunicação não violenta à violência. Como se fosse uhum, uma relação abusiva, como se fosse a pessoa que grita, que xinga, que te ameaça. E tudo isso é sim violência. É uma uhum. comunicação violenta. Só que a gente precisa quebrar alguns paradigmas aqui hoje. É por isso que eu te chamei. A Lu, gente, ela é psicóloga, especialista em relacionamentos amorosos, uma pessoa incrível que trabalha com esse tema. E hoje, Lu, o objetivo da gente aqui nessa live, nessa semana Comunicação com Amor, onde eu trouxe vários temas, é a gente mostrar o que é um relacionamento tóxico, o que é um relacionamento abusivo e onde entra a comunicação não violenta nisso. Porque, Uhum. como eu já disse, a violência, a gente vive numa sociedade de violência, uma violência invisível muitas vezes. Eu vou trazer depois aqui alguns exemplos quando a gente estiver conversando, para você que está acompanhando com a live com a gente, para entender onde que está essa violência que eu estou dizendo. Porque a violência, né, Lu, não é simplesmente só gritar, só xingar, é muito mais que isso. Sim, muito mais profundo. É um tema muito legal, né? Eu achei muito bacana o convite. Até porque, pessoal, a comunicação é um dos pilares do relacionamento saudável, e se a comunicação ela não estiver saudável, do relacionamento tóxico e do relacionamento abusivo, né? E é interessante, né, Flávia, porque a comunicação é uma das coisas que os casais mais têm dificuldade. Toda vez que a gente vai trabalhar terapia de casal, por exemplo, uma das coisas que a gente checa imediatamente é a comunicação desse casal, né? E eu acho que nós não temos, né? Acho que a gente não teve uma educação para uma comunicação não violenta. E uma comunicação, porque as pessoas também vão para uma comunicação passiva ou ausente, na verdade, né? Isso não é comunicação não violenta, né? Ou vão para uma comunicação mais violenta, mais agressiva, então as pessoas elas transitam entre esses dois polos. Muito porque não desenvolveram uma boa habilidade de comunicação. E quando você vem já da sua história de vida com habilidade de comunicação problemática, isso vai trazer dificuldades para o seu relacionamento. Pode, inclusive, contribuir para o adoecimento desse relacionamento, que é o que a gente chama de relacionamento tóxico, e, inclusive, para estabelecer uma relação de poder nesse relacionamento, né? Construir um relacionamento que seja abusivo. Inclusive, gente, abusadores são extremamente articulados, tá? É uma Uhum. das queixas que eu escuto muito no meu consultório, é assim, Luiz, eu não consigo argumentar. A pessoa, ela vira a mesa, de repente eu que tô pedindo desculpa por uma coisa que eu nem fiz, sabe? Então, A pessoa sempre é a vítima, o outro sempre está culpado. Sempre é o ex- errado. exatamente. Então, faz parte, né, do perfil do abusador muitas vezes, principalmente os abusadores que são mais inteligentes, né? Porque tem abusadores que são mais agressivos somente, mas tem uns que eles são mais perspicazes, que eles são mais manipuladores, geralmente aqueles que têm um perfil mais narcisista, né? Que eles são muito articulados. E nessa articulação da comunicação é onde é um dos lugares, né, que ele constrói essa situação de abuso
porque a pessoa não consegue se comunicar, ela não consegue se posicionar muitas vezes e de repente ela acha que tudo é culpa dela, né? O outro faz ela acreditar que tudo é culpa dela. Então, essa questão da comunicação para o relacionamento amoroso, gente, independente, né, de como esteja o seu relacionamento. Se você quer estar num relacionamento saudável, você vai precisar, né, cuidar desse pilar com, assim, com muito carinho, com muita dedicação, e isso vai fazer muita diferença no seu relacionamento. Eu quero até aproveitar para vocês que estão acompanhando a live aqui com a gente, já deixa aqui nos comentários como é a sua comunicação no seu relacionamento. Vocês conseguem resolver conflitos? Como é que são os diálogos de vocês? Normalmente demora muito, normalmente tem muito estresse. Você começou aí falando, Luísa, que a gente não é ensinado sobre comunicação. E eu gosto de dizer que nós nascemos nos comunicando. Antes mesmo, na verdade, de nascer. Quando o bebê está lá na barriga da mãe, ele já se comunica com o lado de fora. Quando você vai lá fazer a ultrassom, você sabe se está tudo bem com o bebê ou não, para o coração bateu durante tantas semanas. Não está crescendo, não está ganhando peso, ou seja, tem formas de se comunicar. E aí, quando esse bebê nasce, ele também tem formas de dizer que ele está com fome, que tá, né, que ele precisa trocar a fralda, que alguma coisa não vai bem. Então, ele vai chorar, ele vai gesticular, enfim, são as maneiras que a gente vai aprendendo automaticamente. Nós somos seres comunicáveis e a gente aprende isso de uma maneira automática, mas nós não somos ensinados sobre comunicação. Ou seja, a gente aprende a se comunicar comunicando e não pensamos sobre como nos comunicamos. E aí que a gente chega nas relações pensando, mas ou eu falo, e eu falo, às vezes não sou compreendido, ou eu falo de uma maneira não adequada, ou eu guardo. Então, a gente tem todos esses extremos. E aí a gente entra em outro ponto que você colocou, que é, por exemplo, também da manipulação, que é uma questão, que é um limiar que a gente precisa pensar na comunicação não violenta, que se a minha comunicação é com a intenção de manipular o outro, ou seja, eu estou pensando qual que é a diferença de manipulação e de persuasão. E é bom a gente deixar isso claro, que a gente pensa, mas a pessoa que é boa comunicadora, ela é muito manipuladora. Há uma diferença. Tem pessoas que se comunicam bem, que se expressam bem, que falam dos próprios sentimentos, que têm empatia e que não manipulam. Porque a diferença é a pessoa, quando ela é manipuladora, ela está sempre olhando para ela mesma. Ela não se preocupa com o outro. Ela vive a visão dela e ela quer o quê? Mudar o outro para o ponto de vista dela. Enquanto o outro não, ele quer o quê? Tá, eu tô falando de mim, quero te entender também. Vamos juntos encontrar um caminho? A postura é muito diferente. E eu até adicionaria mais na questão da manipulação, sabe? Na persuasão, e aí numa persuasão saudável, né? Porque também tem persuasões que podem ir para manipulação e para o abuso também, né? Mas numa capacidade, né? Numa habilidade de persuasão saudável, as cartas estão na mesa. Existe uma clareza sobre o que você quer. E isso é muitas vezes trazido na relação, né? Você traz isso para a relação para que vocês possam dialogar e aí você vai criar argumentos, né? Para que você possa, junto com essa pessoa, encontrar uma solução. Na manipulação, muitas vezes o objetivo não é claro. Na manipulação, você usa de artifícios, muitas vezes, e muitos artifícios emocionais, como, por exemplo, a pena, a culpa, né? A pena e a culpa são os dois principais em termos de manipulação e muito típicos de relacionamento abusivos e também de relacionamentos tóxicos, tá? Então, você usa a pena, a culpa, você usa a punição, por exemplo, né? Você usa várias artimanhas, né, que não estão claras para a pessoa com quem você está se comunicando, para você conseguir aquilo que você quer, sem que você deixe as suas cartas na mesa. E aí, quando as cartas não estão na mesa, o outro fica confuso, o outro fica angustiado, ele se sente culpado, ele acha que o problema é dele, ele não entende direito o que está acontecendo. E isso provoca um mal-estar muito grande na relação. Então, não tem problema você tentar persuadir o outro com clareza, com honestidade e com respeito. O problema é quando você usa de artimanhas, né? E aí vem o processo de manipulação para fazer o outro fazer o que você quer sem comunicar isso a ele, tentando mudar o comportamento dele a partir de artimanhas emocionais para fazê-lo ceder no posicionamento sem ter um diálogo claro. Esse é o processo de manipulação. Né, Luísa, esse lugar das cartas na mesa não é um lugar seguro.
Ou seja, Sim. porque é um lugar onde a comunicação não é segura, onde eu não posso falar de mim, onde eu não posso me expor, e eu também não ouço o outro, não é um lugar seguro para aquela relação. Se eu falo de mim e eu saberei que essa pessoa vai usar aquilo que eu estou falando da minha vulnerabilidade como uma arma depois, aquilo se torna um campo de batalha e não é mais um lugar Sim. seguro. Exatamente. E isso é muito importante nos relacionamentos saudáveis, e isso é um indicador de uma relação que não está saudável. O quanto você se sente, né, segura para falar abertamente, né, sobre qualquer coisa que seja importante para você, sobre como você pensa, como você se sente, sobre os seus comportamentos, suas ideias, seus princípios, né? Numa configuração de um relacionamento mais tóxico, eu vou até diferenciar, né, a Isso, questão eu do queria que você tóxico e do classifique um abusivo, relacionamento né? tóxico e o abusivo. Sim, um relacionamento tóxico, gente, qualquer relacionamento que traga adoecimento para você e para o outro é um relacionamento tóxico, tá? Então, relacionamentos onde existem muitos conflitos, muitas brigas, onde não existe escuta, né? Onde existe competição, rivalidade, né? Relacionamentos que não têm uma boa qualidade de convivência, né? Uma experiência a dois que tenha qualidade, são relacionamentos que vão adoecer e, consequentemente, podem se tornar tóxicos para uma ou para as duas pessoas ao mesmo tempo, tá certo? Todo relacionamento abusivo, ele é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo, tá? Por quê? Porque no relacionamento tóxico, gente, existem pessoas que acabam se tornando tóxicas, mas não é a intenção dela ser tóxica, né? Ela é tóxica porque ela não tem habilidades, porque ela é imatura, né? Muitas vezes ela não consegue lidar com as coisas de uma maneira que seja saudável, que tenha uma postura de adulto, mas não é uma intenção dela submeter o outro, né? Diminuir, humilhar, controlar o outro, muitas vezes. Muitos relacionamentos tóxicos, eles surgem da imaturidade das pessoas. E é o que mais tem por aí, tá certo? Agora, um relacionamento, ele passa a ser abusivo quando existe uma diferença de poder nessa relação. Toda vez que a gente pensa em abuso, a gente vai pensar em diferenças de poder na relação. O que é isso? Uma pessoa, ela vai ter muito mais poder do que a outra e ela vai submeter a outra às suas vontades. Então, abuso tem muito a ver com relação de poder. Só que toda vez que a gente fala essa palavra abusivo, né, Flávia, as pessoas têm arrepios, né? Porque as pessoas imediatamente imaginam violência doméstica, tá? E Mas é o que eu tô falando da comunicação não violenta. A pessoa acha, não, meu não é não violento de jeito nenhum. Abusivo, sim, jamais. sim, e não é assim, tá, pessoal? Esse é um equívoco que as pessoas têm. Na verdade, né, a violência psicológica ela é muito mais sutil na relação, muito mais presente, às vezes, do que a própria violência física, tá? Por isso que eu gosto de trocar a palavra abuso, né, pela palavra intimidação. Em um relacionamento abusivo, você se sente o tempo todo intimidada. Intimidado, o que é ser intimidada? Você fica acanhado, você fica pisando em ovos. Você não sente que você tem liberdade para ser você, para se comunicar, para se comportar, para viver quem você é. Você fica o tempo todo com essa sensação de que você não pode ser você, porque se você for você, algo vai acontecer. O que pode acontecer? A pessoa, ela pode não gostar, ela pode te julgar, ela pode te criticar, ela pode te controlar, ela pode te ameaçar, ela pode te punir. Todos esses são comportamentos que intimidam. Então, eu acho que é muito melhor a gente, porque abuso é uma palavra muito forte, né? Então, se você se sente intimidada no seu relacionamento, num lugar onde você não sente liberdade para ser quem você é, você não consegue descansar e relaxar naquela relação, porque o tempo todo você precisa ficar em alerta, você está pisando em ovos, isso é uma característica de um Ou até relacionamento alerta abusivo. ou até alerta, Luísa, pelas reações do outro. Sim, sim, que são reações punitivas muitas vezes, Isso, né? ou às vezes que nem estão ligadas à pessoa, mas a pessoa está fazendo algo que tem reações que você vive o tempo inteiro. Vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa no trânsito, que às vezes a pessoa briga com outra pessoa no trânsito e acaba que você tá naquele ambiente, você começa a ter um pânico daquilo, começa a perseguir outra pessoa no trânsito e tal, aquelas coisas, e você tá ali naquele ambiente, então vão criando situações de tal forma que você vai tendo medo, que você vai tendo... Então, a comunicação não violenta, assim como a gente diria o abuso, né? E você trouxe outra palavra para trabalhar nesse sentido, mas traz o quê? Tudo que envolve o medo,
a ameaça, a manipulação, a vergonha, a culpa é uma forma de violência. E não Sim. necessariamente preciso ir lá te bater, te deixar roxa, ou te ameaçar, vou te bater. Mas tudo que envolve alguma ameaça. Pode ser tão sutil, Luísa, por exemplo, e é algo muito comum que a gente faz. Se eu falo, Luísa, vamos sair hoje, e você diz, Flávia, não vai dar, tô muito cansada, não quero. Eu falo assim, amiga, não aceito não como resposta. Tá? Você vai sair comigo sim, tá? Ou seja, se você não for, eu vou ficar chateada. Se eu falo isso pra você, você já fala, ai meu Deus, eu tô tão cansada, não dava pra eu ir, eu tinha alguma outra coisa pra fazer, mas ela vai ficar chateada se eu não for. Então você se sente o quê? Coagida a fazer o que eu quero. Porque senão eu vou ficar chateada. Ou seja, isso é uma forma de comunicação violenta. Porque eu não dou ao outro a liberdade dele dizer, olha, hoje eu não consigo. E pra Ele mim tá negar. tudo bem. Eu falo, tá bom, amiga, podemos ver um outro dia? Ou seja, não me dá outra alternativa. Ou seja, a gente não consegue mais o quê? Eu ser sincera, eu ter a minha expressão honesta, a gente trabalhar a empatia e buscarmos outras alternativas, porque não existe uma outra. Sim, exatamente. E o que eu acho que também é interessante a gente perceber, assim, que dentro, né, não só do relacionamento abusivo, mas dos relacionamentos, é possível ter uma comunicação abusiva. E, gente, uma comunicação abusiva é justamente uma comunicação que tem o intuito de exercer algum tipo de poder sobre o outro, sobre as escolhas dele, sobre o comportamento dele. Então, qualquer coisa na sua comunicação que vá fazer todo esse rol de comportamentos que a gente descreveu, que vai intimidar, que vai controlar, que vai ameaçar, que vai punir, que vai chantagear, que vai culpar, isso tudo faz parte da comunicação violenta, tá? E não precisa, isso aí também é uma outra coisa que as pessoas confundem. Comunicação violenta, gente, não é só gritar e xingar. Não. É fácil identificar o gritar e o xingar na comunicação do outro. É o mais fácil, entendeu? A pessoa ela pode falar num tom extremamente calmo e fazer você se sentir um lixo. Se sentir os piores dos seres humanos. Olhando nos seus olhos e sorrindo, sabe? Ela não vai precisar se alterar. Né? E a outra pessoa descontrolada, a outra bem segura, bem tranquila, bem calma, desestruturar a outra pessoa. Exatamente. Isso acontece muito com alguns perfis de abusadores, né? Que eles desestabilizam a vítima e ela fica de doida, né? E eles falam assim, calmamente, num tom baixo, né? E falam coisas assim que vão destruí-la emocionalmente, sem alterar o tom de voz em nada, sabe? E aí, como a pessoa ela não altera o tom de voz e a vítima muitas vezes altera porque ela fica desestabilizada, acaba que ela fica de errada, porque é ela que gritou. Aí fica parecendo que a comunicação violenta veio só dela e não do outro, né? E aí muitas vezes a pessoa ela não percebe que houveram contextos e gatilhos, né, para essa desestabilização. Não que justifique, né, a comunicação violenta muitas vezes pode ser que a vítima tenha, mas ela está reagindo muitas vezes a uma comunicação sutilmente violenta do abusador, muito refinada, muito requintada. E ela acaba muitas vezes sendo culpada, taxada de doida, assumindo toda a responsabilidade, quando na verdade a dinâmica de poder veio muito antes dela. Ela só está dançando conforme a música do abusador. É isso que é difícil de avaliar muitas vezes na sutileza da relação. Por isso, gente, uma das coisas que a gente precisa observar quando a gente está num relacionamento é como eu me sinto nesse relacionamento. Então, se você não se sente bem, a outra pessoa pode nunca ter alterado a voz, nunca ter xingado, mas se você não tem algo na relação que faz você se sentir desconfortável, você está sempre se sentindo culpada, diminuída, humilhada, tem alguma coisa de errado aí que precisa ser avaliado, entendeu? E sutil. E eu diria mais que isso, sabe, Lu? Quando eu comecei a live aqui falando sobre desconstruir esse termo de comunicação não violenta, que as pessoas pensam, é porque eu xingo, e é o que a gente está trazendo aqui nesse momento, essa reflexão, que muitas vezes a pessoa vai dizer assim, nossa, com aquele tom, nossa, meu amor, mas eu queria tanto que você fizesse isso pra mim, nossa, se você não fizer desse jeito, nossa, você não me ama, né? É a chantagem.
é a frase que você usa, é a chantagem, é de uma forma tão bonita, né, Lu? Tão romântica, tão contos de fadas que a gente vê. Nossa, ai, mas é tão fofo, ai, mas ele me pediu de um jeito tão assim que eu vou abrir mão de mim. E não quer dizer que a gente não vá abrir mão numa relação, não quer dizer que em algum momento a gente não vá fazer pelo outro, mas a gente precisa pensar no sentido, se tem mais chantagem, que é essa comunicação violenta, invisível que a gente chama, que a gente vive numa sociedade violenta, não, violenta no sentido literal de violência, de a gente ter medo de sair e ser assaltado e morrer de mortes, e violenta nesse sentido da maneira como a gente se comunica, de que a gente tem medo de falar não pro outro. Se eu te chamo para fazer alguma coisa e eu não posso simplesmente dizer eu não quero ou não posso, porque fala, fulano vai ficar chateado. Tá? Então, são tantas questões que a gente vai não falando o que a gente pensa, não se posicionando ou não ouvindo o outro e não entendendo o outro, que a gente vai criando essas violências que são o quê? É a partir do momento que se eu faço algo com um sentimento de que eu não gostaria, que eu não estou confortável, que não era o melhor, mas eu vou fazer, ou seja, eu me sinto na obrigação, isso é uma certa violência. Sim. Se eu não tenho liberdade para dizer para o outro como eu me sinto, qual é a minha necessidade, e o outro me compreender, isso é uma violência. E não quer dizer que precisa ter acordo. Porque nós somos pessoas diferentes, a gente pensa de maneira diferente e vão haver as diferenças. Mas, se eu não respeito o que o outro sente, qual a necessidade do outro, o que o outro precisa, e eu também não tenho isso atendido, então a gente tem uma violência. E a gente vai ter uma relação onde o quê? Duas pessoas estão o quê? Totalmente insatisfeitas e não conseguem ter empatia e expressão honesta um com o outro. Sim, sim, exatamente, exatamente. E isso que você falou é muito importante, assim, eu acho que não serve somente para os relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos amorosos isso fica mais evidente, né? Você precisa ter o direito de dizer não. Se você está numa relação onde você não tem o direito de dizer não, isso aí tem características de poder, né? Porque quando você não tem o direito de dizer não, é como se você tivesse uma hierarquia de poder e você tivesse um chefe acima de você que determina as coisas, né? Você não tem o direito de negar. Então, o direito de frustrar o outro e de dizer não é algo que precisa ser preservado nas relações como um todo, mas especialmente nas relações amorosas. É claro que você tem que avaliar se você não fala não, porque o outro não te dá esse direito, ou seja, ele faz uma cena, ele fica emburrado, ele tem uma expressão de uma chateação muito exagerada, muitas vezes. Tem gente que dá um tratamento de silêncio de um mês para o outro. Isso é punição. Olha como é interessante, gente. O silêncio pode ser abusivo. Aliás, o silêncio é uma estratégia muito refinada de abuso, tá? Porque aí tem pessoas que quando o parceiro fala não, ficam um mês, 2 meses sem olhar na cara dele. Vou dar o castigo. Isso é punição, e é punição no silêncio, sem você ter que alterar a voz, você não xinga, você não bate, mas isso é extremamente punitivo e o outro, ele sente isso como um abandono, como uma tortura, ele acaba se sentindo culpado. Então isso também é abuso. E você precisa ter o direito de dizer não. O outro tem o direito de ficar frustrado, tem o direito de ficar chateado também, mas dentro de uma reação, né, que não seja uma reação punitiva em relação ao outro, né? Aí você tem que observar, se é você que não consegue falar não, porque você tem medo de desagradar, e isso é um processo seu da sua vida, ou se você tem dificuldade de falar não para aquela pessoa em especial, porque você não vê espaço, porque a frustração dela é tremenda, que você sempre tem medo de, assim, de acender, né, o barril e explodir tudo, né? E aí sim se configura uma relação onde existe uma relação de poder e uma configuração abusiva. E é importante a gente saber que dentro dessa comunicação não violenta, ela começa com a gente mesmo. A violência, ela começa eu não ser não violento comigo. E eu quero trazer essa perspectiva dentro do relacionamento abusivo pelo seguinte. Eu comecei a estudar comunicação não violenta, a Luísa, que é minha amiga, sabe disso, por questões que eu como comunicadora e jornalista, não conseguia me comunicar na minha vida pessoal. Eu não conseguia. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com a Luísa, né? Eu fui falar, Luísa, tô mal, tava passando por algumas situações. Ela, nossa, amiga, nunca pensei que isso acontecia com você, né? E eu falei, sim, eu me sinto desse jeito. Porque às vezes a gente não consegue olhar pra gente e acolher o que a gente sente.
Tá? Uhum. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa minha história com a comunicação não violenta, com o abuso, com o relacionamento tóxico, eu falo sobre isso no meu livro e eu vou dar o livro de presente para vocês já nessa semana da comunicação com amor no meu grupo do WhatsApp. Então a semana vai terminar amanhã, que é a minha última live. E aí no grupo do WhatsApp, se você quiser participar, é só você ir lá no meu link da bio, nos stories também que eu gravei hoje, tem esse link. Você pode ir lá, entra no grupo que eu vou mandar amanhã um livro para vocês, onde eu conto um pouco dessa história. Que eu vivendo dentro dessas questões, Lu, eu percebi que o grande problema da minha comunicação é que eu não conseguia aceitar quem eu era e olhar para mim mesma. Eu não Uhum. aceitava os meus sentimentos. Então eu ficava assim, não, eu não quero sentir isso. E aí, como eu não queria sentir, eu lutava contra aquele sentimento, mas a gente não luta contra um sentimento, a gente acolhe esse sentimento. E a partir do momento que eu consegui olhar para o sentimento e perceber qual era a necessidade para esse sentimento, as coisas começaram a mudar e eu consegui verbalizar. Porque Uhum. muitas vezes a gente tem tanto conflito porque a gente não consegue verbalizar. E aí, o que que Uhum. acontecia? Eu ia para a culpa. E aí, Uhum. dentro de uma relação disfuncional, o que que a gente vive? Aí, se o outro xinga, se o outro vai, se o outro levanta a voz, ou se vai lá na sua ferida, porque a gente tem aquilo que é a nossa dor. E Uhum. aí, como a gente começou aqui falando nisso, a gente coloca as cartas na mesa na nossa relação e a gente se mostra as nossas vulnerabilidades, o que é sensível pra gente. E quando num Uhum. momento ali de conflito, a pessoa usa a sua vulnerabilidade, é o quê? Uma cartinha a menos na mesa, uma cartinha a menos de confiança. E aí a gente vai criando uma Exatamente. casca. A gente vai criando Uhum. uma casca e a gente começa a levantar as nossas espadas. E cada um quer atacar o Uhum. outro. E aí eu me Uhum. lembro de uma situação específica que eu até cito no livro. Eu já estava estudando sobre comunicação não violenta, eu pensava, gente, isso não é para mim. Porque eu tentava aplicar e falava, gente, não funciona. Daí eu lembro que uma vez eu e a Luísa conversando, eu falei, Luísa, não funciona. E a Luísa falou, ai, tá dando certo. Eu falei, ela é linda, psicóloga, com maravilhoso psicólogo, dá tudo certo. Pra mim, não. Aí foi mais frustrante ainda, né? Eu já estudava comunicação não violenta e falava, isso não funciona na prática. Até um dia que eu fiz um curso e o facilitador, ele disse o seguinte, e por isso que eu trouxe esse tema do abuso, Lu, que quando você está numa comunicação abusiva, onde há um abuso naquele momento da resolução de algum conflito, e o outro, ele atinge o seu ponto de vulnerabilidade, que ele sabe que vai te machucar, naquele momento você não consegue pensar, porque você Uhum. precisa acolher a sua dor. Uhum. Porque como que eu vou conseguir pensar no que o outro está sentindo ou tentar ter uma empatia se naquele momento eu tô ferida de tal ponto? Porque quando a pessoa fala alguma coisa que nos machuca, eu não sei se com vocês é assim, mas parece que a gente sente uma pontada, assim, né? Comigo é Uhum. assim, vem uma pontada que parece que a gente fica sem ar e você fica um tempo sem conseguir nem ouvir o que a pessoa tá dizendo mais. Você só fica refletindo sobre aquilo que tá acontecendo. E o que que acontece? Você vai pro ataque. Então, Uhum. nesse momento, é o momento que você precisa parar e se acolher. Então, um dos Uhum. pontos que eu acredito que é relevante você perceber na sua relação se é um abuso, se normalmente, durante as questões que existem de conflitos, a pessoa usa a sua vulnerabilidade para te atacar, e você costuma precisar sempre da autoempatia, que isso significa que você não vai conseguir desenvolver a comunicação não violenta. Porque o tempo todo, se você está sendo atacado, em algum momento você não vai conseguir ter a empatia pelo outro e olhar, nossa, essa pessoa está dizendo isso, porque nós somos humanos e temos sentimentos. A gente precisa também aceitar essa nossa vulnerabilidade e esses pontos. Sim. E aí, Flávia, você está falando de duas coisas importantes. Uma da postura com você e a outra da postura na relação, que eu acho que é importante a gente falar até para esclarecer essa questão da comunicação não violenta, tá? Primeiro, eu só consigo comunicar para o outro o que eu sinto, o que eu quero, né? O que é importante para mim, uma vez que eu tenha clareza do que isso é para mim. Né? Por isso que a Flávia falou do autoconhecimento, que a comunicação ela surge no autoconhecimento, né? Se eu sou uma desconhecida para mim, eu vou ter a expectativa de que o outro adivinhe o que eu quero, no lugar de eu comunicar a ele o que eu de fato quero. E isso é um dos problemas muito recorrentes no casal. Eu quero que meu marido adivinhe o que eu quero, no lugar de eu falar para ele Você até exatamente o que viu, eu quero. você viu stories que eu postei hoje, né? Eu O mandei ele pro memezinho. Juan. Eu mandei ele pro Juan. Achei muito Não, legal essa eu história. postei
Eu postei, aí o amor foi e falou assim, você, né? Porque, gente, depois vocês olham lá no meu stories. A menininha lá, a criancinha emburradinha, aí o cara vai lá, beija, fala, o que que foi ela? Adivinha o que eu estou sentindo, É né? tipo isso. Então, quando nós não sabemos e nós temos uma postura infantil a respeito, né, de quem somos, na verdade, a gente joga essa expectativa do outro fazer essa tradução. Então, eu não falo nada e o outro tem que traduzir o que eu quero e comunicar da forma como eu quero para resolver o que eu quero. Isso é uma postura completamente infantil, tá certo? E muito presente na vida de muitas pessoas e de muitos casais dos dois lados. Tá certo? Então, para que eu tenha uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, uma comunicação saudável, se eu não tiver autoconhecimento, eu não consigo expressar, gente, porque a expressão vem da clareza. Se eu não tenho clareza, eu não consigo expressar. E aí a minha expressão vai ser torta. Vai ser, às vezes, uma expressão que não é verbal, é a partir de comportamentos, e o outro não vai conseguir entender qual é o significado desse comportamento, ele vai ficar boiando, tá? Gente, ajudem os parceiros e parceiras, tá? Sejam claros naquilo que é importante para você. Porque senão o outro não, eu costumo falar, o outro não tem bolinha de cristal. Essa é a primeira questão. E quando você também não tem esse autoconhecimento, é muito mais fácil você absorver a fala do outro, né? Que tem muito a ver com relacionamento abusivo. Então, quando o outro fala você é isso, você é aquilo, se você não está em contato diretamente com você e de quem você não vai conseguir mobilizar recursos para se defender e falar, não, não sou. Você está equivocado, você está errado, isso é uma crítica sua, é seu jeito, não tem a ver comigo. Então, o autoconhecimento ele é importante tanto na expressão das suas necessidades, quanto na sua defesa diante do outro. Quando eu não sei realmente quem eu sou, a minha capacidade de defesa, ela fica deficiente. Eu não consigo me posicionar de uma maneira que seja realmente assertiva e que faça o outro recuar muitas vezes, tá certo? Então, isso é a primeira coisa. Agora, falando da comunicação não violenta em especial, gente, uma das coisas que a gente precisa observar é que para ter uma comunicação não violenta e saudável, né, num casal, e aí eu tô falando de casal, não individual, tá? É necessário que os dois tenham abertura para isso, né? Não adianta você fazer 20 cursos de comunicação não violenta, escolher as palavras, expressar de maneira muito clara para o outro, se o outro não está aberto a te escutar, né? Se o outro não tem interesse de prestar atenção em quais são as suas necessidades, se o outro não tem empatia, se o outro só olha para o umbigo dele, você pode ser a pessoa mais assim competente em comunicação violenta. Essa relação não vai melhorar, porque uma relação não melhora somente com uma pessoa melhorando. Se uma pessoa melhora a comunicação, a relação sim, ela vai melhorar até certo ponto, mas se a outra pessoa não melhora a comunicação dela, vai ter um limite que essa relação vai melhorar, porque uma pessoa sozinha não carrega a relação nas costas. E esse é o grande limite, né, do relacionamento abusivo, porque os abusadores, gente, a boa parte deles não tem interesse em se comunicar de uma outra forma, porque é na comunicação deles que eles oprimem. Então, muitas vezes, você acha que o problema é você, ele fica falando que o problema é você que é a doida, você vai lá e faz terapia, e faz curso, e fala bonitinho. E a reação dele é a mesma, porque ele não tem interesse de ser diferente, porque ele tem ganhos nesse lugar de poder. E ele não quer abrir mão do poder. Então, nesse sentido, a comunicação não violenta não vai funcionar, porque precisa de um outro, né? Diálogo é dois. Não adianta você fazer a sua parte e o outro não fazer a dele. É isso que eu queria pontuar, Lu. A comunicação não violenta não funcionava para mim, mesmo eu tentando, falava, gente, eu estou tentando. Por quê? Porque o outro, a maneira que o outro se comunica é tão violenta que você não consegue. Então, quer dizer que eu não vou estudar não comunicação não violenta? Quer dizer que eu não vou fazer, que eu não vou aprimorar minha comunicação? Não. Isso quer dizer que há um limite na minha comunicação com o outro quando o outro comete a violência. Então, você que está acompanhando a live, você está tendo essa percepção, você precisa investir na sua comunicação, porque se você não tem um relacionamento tóxico, a pessoa pode não saber, vamos dizer, em linhas, né? Vamos dizer, a pessoa não precisa saber quais são os elementos da comunicação não violenta para que você consiga ter um bom diálogo com ela. Porque isso não é necessário. Mas se você tem, você vai conseguir iniciar uma conversa ou resolver conflitos de uma maneira muito mais fácil. Mas não necessariamente você não vai resolver. Agora, se é uma comunicação abusiva,
Não tem, porque se o outro já tem essa intenção, se o outro já manipula, se o outro já vai para culpa, para vergonha, para humilhação, não tem Uhum, como você usar elementos dentro disso. Por isso, esse é um ponto de alerta, inclusive. Se você não consegue praticar uma comunicação não violenta na sua relação, isso é um sinal de que você tem uma relação que é muito violenta. Mas, lembrando que a comunicação não violenta não é só xingar, não é só. A gente está aqui trazendo um aprofundamento para que você, se a sua relação já é muito boa. Nossa, né, Luísa? Você, por exemplo, com o Juan, uhum, tem uma excelente relação. Mas você sabe que em vários momentos tem assuntos que são sensíveis e que precisam ser discutidos e que precisam de resolução de conflitos, porque relacionamento envolve o quê? DR. Eu até postei esses dias e as pessoas, ai, não gosto de DR. Eu falei, deixa eu te falar, qualquer relacionamento envolve discussão de relacionamento. A gente uhum, vai para terapia para olhar para a gente, para discutir com a gente mesmo. E a gente uhum. precisa também ter momentos de alinhar as nossas relações. A gente tem problema em relação de amigo, com pai, com mãe, com o parceiro, com a parceira. E a gente vislumbra um ideal de que, nossa, não temos conflitos, a gente não briga, e o brigar não é quebrar o pau que a gente está falando aqui. A gente está falando de saber lidar com as diferenças, com os desafios e as situações cotidianas que acontecem na nossa vida. Então a gente precisa sair desse ideal romântico, né, Lu? Sim, com certeza. E é interessante porque isso acontece comigo e com o Juan, de vez em quando. Às vezes sou eu, às vezes é ele, né? E é isso, nós podemos ter comunicações violentas e muitas vezes não percebermos, né? Quando ela não é escancaradamente violenta. Às vezes, uma crítica, gente, uma fala que é feita em tom de crítica, chega como um tapa na cara do outro, né? Eu e o Juan, a gente tem uma coisa que é interessante, que quando a gente recebe a alfinetada um do outro, né? Eu falo assim, agora você fala isso de outro jeito. Desse jeito, não deu vontade de escutar, deu vontade de sair correndo daqui, nem olhar na sua cara. Você consegue falar isso de outro jeito? E tem o fato de nós dois sermos psicólogos, né? Então a gente sabe que o outro consegue falar de outro jeito, né? Aí às vezes o Juan fala assim para mim: se você falar de outro jeito, eu vou tentar te escutar. Desse jeito, eu não consigo te escutar, sabe? Mas isso porque nós dois temos terapia de muito tempo. Agora, se você tenta fazer isso num relacionamento abusivo, né? Você fala assim, fale de outro jeito para eu tentar escutar, o outro vai rir da sua cara. O outro vai Escutar o quê, tentar minha te. filha? Tá Tipo louca? assim, quem que você acha que você é, né? Quem sabe que você Nesse é? sentido. Ou então, Problema ele seu. vai falar que o problema é seu. Ele vai falar que você é muito sensível. Ele vai falar que é você que não entendeu nada. Entende? Aí não tem como. Porque se o outro não está disposto a rever o próprio comportamento, né? Não é possível a gente desenvolver uma relação que não seja tão violenta. Né? E aí isso que eu tô falando, vem da abertura emocional dos dois em se responsabilizar pela própria comunicação e tentar fazer diferente. Isso é uma construção nos casais. Os casais saudáveis, eles têm a intenção, de fato, de crescerem juntos. Então, eles se esforçam. A gente tem esforço, sabe? Então, por exemplo, quando eu recebo uma alfinetada, né? Minha vontade é de brigar um monte. Aí a gente tem que respirar fundo e falar, olha, desse jeito, se você falar de outro jeito, eu posso tentar entender. O jeito, você percebeu o jeito que você falou comigo? Né? Requer um esforço nosso. E esse esforço vem da vontade genuína de fazer esse relacionamento dar certo. Agora, uma pessoa dentro de uma estrutura de relacionamento abusivo, ela tá tão fragilizada que por mais que ela tente, muitas vezes ela não vai conseguir ter esse tipo de comportamento. E o abusador não tem interesse nenhum de ter uma relação diferente que não seja se manter no poder. E aí eu tenho uma pessoa fragilizada e uma pessoa que não quer sair do poder, e aí não é possível ter um diálogo saudável dentro dessa estruturação, né? Porque para a gente ter uma comunicação não violenta, um diálogo saudável, a gente tem que ter um equilíbrio de poder, um tem que olhar para o outro em pé de igualdade, e não é isso que acontece num relacionamento abusivo. E eu acho que além de olhar para o outro, somos iguais e quero te ouvir, quero te entender, porque muitas vezes a gente vai com aquela coisa, a dualidade de quem tá certo e quem tá errado. E a gente precisa sair desse lugar do certo e errado e de pensar, eu senti dessa forma, eu vi desse jeito, essa é a minha necessidade. O outro sentiu dessa forma, viu dessa forma, essa é a minha necessidade, e vamos juntos encontrar alternativas. E aí, Luísa, você estava contando dessa questão com o Juan, e eu lembro que quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu não conseguia viver isso na prática, foi muito frustrante para mim. Eu pensava, gente, isso não existe, isso não funciona. E eu quero dizer para vocês que hoje isso funciona.
Quer dizer que, que eu não erre? Não. Né, Luísa? Quer dizer que tem hora que a pessoa te dá alfinetada, você dá uma de volta. Quando nós vivemos relacionamentos muito profundos e traumáticos ou abusivos, pessoas que viveram esse tipo de relação, tem algumas questões, né, Lu, você que trabalha diretamente com pessoas assim também, que são muito difíceis de você conseguir lidar, de você conseguir vencer. É um trabalho, é um processo bem minucioso. Você, como terapeuta e acompanha mulheres nesse sentido, você sabe muito bem disso. Então, quem vive questões muito profundas dentro de um abuso, sabe que em uma outra relação é muito desafiador alguns gatilhos que vêm. Às vezes, algo que a Uhum, pessoa fala, você já associa, você se torna uma pessoa muito reativa, muito desconfiada, tem muito medo. uhum. Então, a comunicação não violenta, ela ajuda nesse processo. E eu quero dizer que, como a Luísa falou, um dia, Lu, a gente vai lá e alfineta de volta, no outro dia a gente para e respira, e que é um processo, a nossa evolução, a nossa comunicação, ela é um processo. Não é assim, nossa, hoje eu errei, meu Deus, hoje tive uma comunicação violenta, fui horrível, ou eu gritei, ou eu bati a porta, eu fiz alguma coisa ruim, e nossa, que vergonha que eu sou, né? Você como psicóloga, nossa, eu sou psicóloga e como que eu faço isso? Né? Nós não somos um personagem. Eu Uhum. não sou uma personagem de comunicadora, eu sou um ser humano que sente. E Sim. quando nós sentimos, nós reagimos a esse sentimento. E muitas vezes reagimos de uma maneira automática, de uma maneira. Naquele momento, se estamos muito fragilizados ou muito feridos, a gente acaba ferindo o outro. Então, nós precisamos trabalhar mais a nossa inteligência emocional, mas ao mesmo tempo eu quero trazer aqui do pilar da comunicação não violenta, que é a autoempatia. Porque eu não conseguia sair do lugar quando eu me julgava e me criticava e me massacrava demais. Eu já estava Sim. sendo massacrada e eu mesma fazia isso comigo. Então, eu não Uhum. conseguia ver aquilo que tinha de bom. Sim, é porque você vai para a culpa, né? Você não vai para a responsabilidade. A culpa, ela é muito destrutiva, é Ai, uma raiva autodirecionada a culpa. E o outro se aproveita da sua culpa de quando você erra, sabe, gente? Eu acho que isso que a Flávia tá falando é muito importante para entender que, assim, ter uma comunicação não violenta não quer dizer ser perfeito. Não quer dizer não ter problemas, não quer dizer não ter dias ruins, né? Não quer dizer que você, em momentos específicos, diante de contextos específicos, né? Porque não pode ser algo recorrente e não pode ser algo extremamente intenso. Errar faz parte da vida, a gente vai errar todos os dias. Intensamente, a gente tem que rever isso, né? Então, frequência e intensidade a gente tem que avaliar. Mas não quer dizer que somos perfeitos, sabe? E uma das coisas que eu acho muito, muito legal, assim, do meu relacionamento, especialmente do meu marido, né? Que ele tem, inclusive, uma inteligência emocional que eu acho que é melhor do que a minha em muitos aspectos, sabe? Quando a gente tem um desentendimento, ele chega para mim e fala, ele fala isso várias vezes. Vamos tentar ver se a gente encontra uma outra forma de resolver isso. Vamos tentar conversar, né? Vamos tentar olhar, né? Vamos tentar escutar um ao outro. E eu acho que isso é o que marca os relacionamentos saudáveis dos relacionamentos que não são saudáveis. É justamente essa abertura para entender que os dois podem estar cansados, desgastados, irritados, né? E aí, quando ele chega, geralmente eu tô armada até os dentes, né? Tô irritada e brava. Aí, quando ele chega, assim, não, mas então vamos tentar conversar de outro jeito? Aí eu vou, respiro fundo, aí eu tenho que deixar meu lado infantil de lado, que tá com vontade, assim, de gritar, falar, ok, vamos tentar conversar, deixa eu tentar entender, deixa eu limpar os meus ouvidos para que eu possa realmente escutar, né? E isso é um esforço, gente, isso é um esforço de pessoas humanas que querem fazer dar certo, tá certo? O que é diferente nos relacionamentos abusivos em especial é que principalmente a pessoa que abusa, ela não tem esse esforço. Na verdade, ela quer ser servida, ela quer que você faça todo o esforço da relação, na verdade, né? Não é ou que uma assuma a coisa culpa. que assume, exatamente, não é uma questão assim que existe reciprocidade, que você se esforça daqui e eu me esforço dali, e aí a gente vai tentar se comunicar e tentar entender e solucionar. Não, uma pessoa abusiva, ela quer ser servida. Então é você que tem que compreender, você que tem que ceder, você que tem que aceitar, é você que tem que fazer tudo, sabe? E isso não é possível estabelecer. Por isso que não é possível estabelecer um diálogo saudável com essa pessoa, porque não existe reciprocidade na relação, porque é como se fosse um rei que queria que é uma pessoa para servi-lo, né? E aí essa estrutura de relação é uma estrutura extremamente adoecedora.
Sim, a Aline está dizendo aqui que é muito importante o que a gente está falando e que tocou muito ela, o quanto é difícil colocar e falar quando precisamos acolher o que estamos sentindo e quando estamos sendo feridos. Sim, e olha, eu sou uma prova viva de que a partir do momento que eu comecei a acolher o que eu sinto, as coisas começaram a fluir e eu comecei a me comunicar melhor. Tá? Porque quando eu comecei a acolher o que eu sinto, até falo isso do meu livro, Luísa, que as pessoas não falam sobre inveja. Ah, eu sinto inveja da pessoa. A gente fala, ai, nossa, eu sinto, né, gosto de fulano, eu sinto raiva, sinto tristeza, mas alguns sentimentos a gente tem vergonha de alguns sentimentos. Eu até falo sobre isso, que quando a gente não acolhe o nosso sentimento, a gente não consegue sair daquele lugar. Então é muito importante a gente ter esse autoacolhimento e essa autopercepção. Porque quando a gente ainda sente, se pune, a gente não sai do lugar. Porque quando a gente vai para vergonha, para o medo, para autopunição, para esses sentimentos, eles nos paralisam, eles não nos levam para um lugar muito melhor. Por isso que o Sim. diálogo é tão importante, por isso que a gente dialogar com a gente mesmo, por isso que a gente trazer essa outra percepção do outro. E o que a Luísa está falando sobre diálogo, eu achei muito legal. Porque uma coisa que hoje eu acho incrível que eu vivo, Lu, é que quando eu tô falando como eu vi uma situação, ou quando eu tô me sentindo, e o outro traz a perspectiva dele, é tão engraçado como a gente vê como as pessoas veem e são completamente diferentes. E que não existe o certo ou errado. Muitas vezes você Uhum. fala, cara, fulano não tá errado, ele tá Uhum. certo. E eu também não tô. E às vezes a gente quer ficar na briga do tô certo e errado, sendo que às vezes não tem o certo e errado, tem visões diferentes, sentimentos diferentes, necessidades diferentes para aquela questão. Uhum, sim. E só voltando um pouquinho nessa questão do acolhimento, Flávia, é muito importante essa questão do autoacolhimento, né? Porque quando você se critica, quando você se julga, quando você não se permite sentir coisas negativas, o outro num relacionamento abusivo vai sambar em cima disso. Porque se você já se critica, o outro vai te criticar ainda mais e aí ele vai fazer você acreditar que a crítica dele é real, quando muitas vezes pode não ser. Então, essa postura agressiva com nós mesmos dá uma abertura gigante, muitas vezes, para que o outro também seja agressivo com a gente. Porque aí a gente não consegue se defender muitas vezes. A gente não fala, opa, peraí, não tem nada a ver com o que você está falando, né? Porque eu já estou numa cobrança interna tão grande comigo que aí a crítica do outro ressoa dentro da minha cobrança e aumenta a minha culpa, aumenta a minha vergonha, e isso aumenta o poder que o outro tem em cima de você. Então, esse processo de autoacolhimento, de auto-perdão, de ter empatia com você mesmo, é um fator de proteção contra o abuso do outro. Porque se você tem uma postura amorosa com você mesma, quando o outro faz uma coisa muito sem sentido, você fala: não, peraí, não é assim, você está errado. Eu não sou desse jeito, né? Eu não Sim. estou me sentindo bem dessa forma. Só que isso vai nascer de uma postura amorosa com você mesmo. O grande problema disso tudo é que muitas pessoas perdem isso ao longo do relacionamento abusivo. Algumas já entram no relacionamento não tendo uma postura amorosa consigo mesma, e outras pessoas, por conta da própria relação de abuso que compromete a autoestima, desconectam-se de si mesmos e vão sempre para vergonha e para culpa. E aí o abusador, ele utiliza disso para te prender numa teia emocional. E aí a sensação é que você nunca vai conseguir sair de lá. Porque é uma culpa tão avassaladora, é uma vergonha de tudo e de todos, sabe? Você se sente o pior de ser humano na face da Terra, e isso acaba com a sua energia de reação, tanto para se defender na relação, quanto para sair da relação. Por isso que a Flávia falou é muito, muito importante. É muito difícil preservar isso num relacionamento abusivo. Por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda dos nossos amigos, da nossa família, que vão nos lembrar do quanto nós somos boas. E muitas vezes precisamos de ajuda profissional, de pessoas que vão resgatar essa capacidade da gente sentir amor e empatia por quem nós somos. Luísa, eu me lembrei aqui agora de duas situações, eu quero só concluir aqui trazendo esses dois exemplos. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com a minha psicóloga e ela disse para mim, e eu falando, não, porque eu sou uma pessoa muito egoísta, eu só penso em mim, eu arrasada, estava assim, na pior fase da vida. E ela falou assim, por quê? Me traga exemplos. Eu fui falando, não, porque eu sou assim, porque eu sou assada, e foi falando. E aí, o dia que eu consegui entender, que eu falei, gente, eu estou vivendo para tentar salvar o outro.
e a pessoa ainda... Eu ouvia tanto que eu pensava só em mim, que eu era uma egoísta, que eu não pensava em ninguém, que o mundo girava ao meu redor. Eu ouvia isso o tempo inteiro. Que eu falava assim, gente, eu sou uma narcisista que só pensa em mim, eu não penso em ninguém. E eu ficava nesse ciclo. E quando ela foi me trazendo algumas coisas, o que que é, Flávia? Por que que você é egoísta? Me dá um exemplo, o que que você faz? E ela falou assim, não. E aí eu entender que, na verdade, eu vivi em função de tentar salvar o outro dele mesmo, a outra Uhum. pessoa dela mesma, só que nunca era o suficiente. E nada que eu fazia estava bom. E o que eu fazia não era o que a pessoa esperava, porque eu queria tirar a pessoa do lugar, mas a pessoa não quer sair daquele lugar. Uhum. E aí eu sou egoísta, porque eu não consigo respeitar o lugar da pessoa onde ela está. Uhum. E aí eu vivia nesse ciclo. E uma outra situação que eu estava conversando com a minha mãe, e olha como você pontuou, a importância da gente ouvir as pessoas que são próximas a nós, as pessoas que realmente conhecem a nossa essência. Eu estava conversando um dia com a minha mãe e ela falou para mim, eu estava uma comunicação extremamente violenta, totalmente reativa. Eu respondia só em meias palavras e bem abrupta. Beleza, ok, tá bom. Só falava assim com as pessoas, estava totalmente, né, ferida. Eu lembro que minha mãe virou para mim e falou assim: por que você está respondendo desse jeito? Eu falei: mãe, eu sou desse jeito, sempre fui assim. E ela falou para mim: não, você não sempre foi assim. Você não foi sempre assim. Você era uma pessoa doce, você era carinhosa, você falava assim. E ela começou a trazer para mim quem era aquela Flávia, que existia aqui dentro, mas que tinha morrido, que estava Uhum. sufocada pela violência na comunicação, pelas violências que vivia, né, no dia a dia, na vida, enfim. E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu fiquei pensando, gente, onde que tá essa Flávia? Uhum. Existe algo dessa Flávia ainda aqui, sabe? Porque a gente vai deixando tanto, até me emociono quando eu falo isso, porque a gente vai deixando tanto as outras pessoas dizerem quem nós somos, e a gente Uhum. vai acreditando tanto nessas mentiras que a gente se perde de quem a gente é, e é muito difícil a gente se reencontrar de novo e conseguir achar um lugar para caminhar. Uhum. Uhum. Então, para Sim. você que está acompanhando a live, o objetivo dessa semana Comunicação com Amor é mostrar para você que existe um caminho. Uhum. Existe um caminho, existe uma possibilidade de você olhar para si mesma, de você se reconhecer com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que você tem do seu melhor. Porque eu me senti uma pessoa tão horrível. Eu falava, gente, eu sou um monstro. Eu sou horrível. Eu sou um ser tão desprezível, com tanto defeito, que eu achava que eu era impossível de ser amada de novo. De alguém gostar de mim. Uhum. Com sérios problemas, me sentia totalmente rejeitada, entre outras coisas. E a gente vai criando tantas essas coisas na nossa cabeça, Lu, que é difícil a gente sair desse lugar. Sim. Então, você que está acompanhando aqui, saiba que você é uma pessoa única, especial, com seus defeitos, com seus pontos positivos, e se dê amor. E nesse Uhum. dia que a minha mãe falou isso pra mim, eu consegui me reencontrar comigo e falei, gente, existe uma Flávia que precisa ser abraçada. Sim. Então Uhum. hoje, quando eu erro, porque eu erro muito, né? Nós erramos, nós somos humanos, Uhum. nós não somos um personagem que criamos. Quando eu erro, tem hora que eu fico com raiva no meu perfeccionismo, né? Tem hora que eu fico, ai, que raiva. Às vezes eu fico com vergonha, porque eu falo, poxa, eu não queria ter agido desse jeito. Eu fui imatura, eu fui infantil, não tive controle, não foi dessa forma. Mas depois que passa esse momento, eu penso, tá, o que que eu posso fazer agora para sair dessa Uhum. situação melhor? E ao invés de eu entrar na culpa, na vergonha, no desespero, na raiva de mim mesma, que eu tinha raiva de mim mesma, eu entro no amor e na autocompaixão. E eu acho que quando a gente está nesse lugar, é mais fácil a gente não se deixar ser manipulada, não sermos Sim. abusadas. Porque normalmente, no que eu entendo, se você não se ama, se você não se respeita, se você não se cuida, você Uhum. não vai existir isso dentro da sua relação. Porque Sim. você vai deixar que o outro não cuide, né, e que o outro abuse de você porque você abusa de si mesmo. Sim, e eu acho que é muito importante, inclusive, esse seu relato, né, Flávia, no sentido assim, de primeiro, de perceber que tem caminhos, né? Você saiu de um relacionamento onde havia muito sofrimento, muita dificuldade, e hoje você está num relacionamento saudável. Então, primeiro, eu acho que é importante que as pessoas vejam que quando a gente fala assim que é possível um relacionamento saudável, nós não estamos falando da novela, nós estamos falando de pessoas reais. Relacionamento saudável não é relacionamento perfeito, mas não é um Uhum. relacionamento estruturado
numa relação de poder, é uma relação de igualdade e de respeito mútuo. E isso é possível, sim. E você pode sim trilhar esse caminho até um relacionamento saudável, mas você precisa entender que uma relação é composta por duas pessoas, né? Muitas vezes, às vezes três, dependendo do formato da relação, mas geralmente de duas, né? Por duas pessoas. E você pode fazer a sua parte. Então, muitas vezes, para você conseguir construir o relacionamento saudável que você merece e que você deseja, vai ser necessário que você saia do seu relacionamento, porque aquele parceiro não te dá estrutura para uma relação saudável, porque ele não tem abertura, equilíbrio, maturidade e vontade, muitas vezes, de construir uma relação que não esteja baseada em poder, em críticas, em manipulação. E isso não é culpa sua, né? Isso é uma escolha do outro. O outro também tem a escolha de crescer e melhorar ou permanecer do mesmo jeito. Então, o relacionamento saudável é possível, tá? Quando os dois estão dispostos a crescer. Agora, quando um está numa estrutura de abuso e ele não abre mão dessa estrutura de abuso, você pode fazer o que for. Essa relação, ela vai continuar caminhando no abuso, porque não adianta você sozinha, né, procurar isso se o outro continuar mantendo esse mesmo posicionamento. Quando isso acontece, pessoal, se você quer um relacionamento saudável, o melhor é sair e procurar uma pessoa mais saudável para que você possa se relacionar, tá? É necessário duas pessoas, não precisa ser plenamente saudável, mas duas pessoas que queiram estar cada vez mais saudáveis para que a relação saudável ela se mantenha. Se um de vocês não quer ou não dá conta, não tem como. O mínimo tem que ter o respeito, a empatia e a expressão honesta. Se você não consegue falar e ouvir nessa relação, não existe uma comunicação nessa relação, não existem pontos a serem trabalhados nessa relação, porque não existe uma comunicação, não existe o ouvir, não existe um falar, não existe um caminho. Então, gente, era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Lu, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo, obrigada por ser essa pessoa tão querida, tão especial. É sempre muito bom falar com você sobre esse assunto, porque a gente está sentada na sala de casa, batendo papo de Batendo papo, verdade. Obrigada, viu, Flávia? É sempre uma alegria estar com você, conversar com você sobre esse tema. Nós temos, pessoal, tinha que ver nossos temas profundos, né? Muitas vezes. Isso aqui, isso é os nossos vários debates sobre a vida. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, de contribuir para esse projeto seu. Desejo que ele cresça imensamente, porque eu acredito que trabalhando a comunicação, com certeza, que é um dos pilares, como eu disse no começo dessa live, com certeza isso traz qualidade de vida para a nossa vida como pessoa e para a vida para o dia a dia dos relacionamentos. Então, continuo fazendo esse trabalho lindo. Conte comigo. E, pessoal, obrigada, viu? Obrigada por todo mundo que esteve aqui hoje, viu? Gente, muito obrigada. Beijo. Obrigada a todos vocês que participaram. Estou muito feliz de que a gente possa falar sobre isso. A Semana Comunicação do Amor termina amanhã, onde eu vou trazer um pouco mais sobre os elementos da comunicação não violenta. Vou contar um pouquinho da minha história também para vocês. E se você quiser receber o meu livro, vou te mandar o livro, tá, Lu? Tô devendo, vou mandar o livro. Tá mesmo, inclusive, gente, eu cito a Luísa no livro, tá? Minha amiga psicóloga. Eu sou elemento do livro, eu sou personagem do livro. Ela é citada no livro várias vezes, inclusive. E eu falo, estou eu e minha amiga psicóloga conversando sobre tal assunto, e ela e o marido psicólogo, vocês já vão saber quem é, tá? Eu vou mandar o livro para vocês. O livro é vendido na Amazon e também no meu site. Só que nessa Semana da Comunicação com Amor, com esse objetivo de promover vidas mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, então eu vou dar de presente o livro digital para vocês. Então, quem quiser, é só entrar lá no meu link da bio do WhatsApp, tem lá nos stories também o link do WhatsApp, que eu vou mandar o livro lá. Então, estou esperando todos vocês e amanhã a gente tem a nossa última live. Obrigada, Lu, obrigada a todo mundo. Beijo grande para vocês e até a próxima, viu, Lu? Até a próxima. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.